Bocejar é um comportamento universal, algo que todos os seres humanos e muitos animais fazem regularmente. No entanto, apesar de ser tão comum, o ato de bocejar ainda carrega muitos mistérios. Cientistas têm investigado o fenômeno por décadas, e embora várias teorias tenham sido propostas, ainda há muito a descobrir sobre o que realmente desencadeia o bocejo. Neste roteiro, vamos explorar as várias explicações biológicas, sociais e até psicológicas por trás desse comportamento fascinante e o que a ciência já conseguiu desvendar. O bocejo é uma resposta involuntária caracterizada pela abertura da boca e uma inalação profunda, seguida por uma expiração prolongada. Esse reflexo ocorre tanto em humanos quanto em muitos animais, incluindo mamíferos, aves e até peixes. Embora pareça simples, o bocejo envolve um complexo sistema de sinais neurológicos e hormonais. Ele pode acontecer em resposta a uma variedade de estímulos, desde fadiga até tédio, e é um dos comportamentos mais antigos no reino animal. O ato de bocejar começa no cérebro, mais especificamente no hipotálamo, a área responsável pela regulação de funções básicas, como temperatura corporal e ciclos de sono. Estudos indicam que o bocejo pode estar relacionado à necessidade de resfriar o cérebro. Quando o cérebro aquece demais devido à atividade mental intensa ou a temperaturas externas elevadas, o bocejo funciona como um mecanismo de resfriamento. A entrada de ar fresco durante o bocejo ajuda a reduzir a temperatura cerebral, permitindo que ele funcione de maneira mais eficiente. Um dos momentos mais comuns em que as pessoas bocejem é antes de dormir ou logo após acordar. Isso sugere uma conexão direta entre o bocejo e os ciclos de sono. O bocejo pode atuar como um sinal do corpo para indicar que está na hora de descansar ou despertar. Antes de dormir, ele pode ajudar a preparar o corpo para o estado de relaxamento, enquanto ao acordar, pode aumentar a oxigenação no cérebro e nos músculos, ajudando o corpo a se ativar após o descanso. O bocejo também ocorre frequentemente em situações de tédio ou falta de estímulos. Estudos sugerem que o bocejo pode ser uma maneira do cérebro se manter ativo em momentos de monotonia. Ao bocejar, o corpo aumenta a ingestão de oxigênio, o que pode ajudar a manter os níveis de alerta e evitar que o cérebro desligue completamente em situações de baixa estimulação. Isso sugere que o bocejo pode ter uma função evolutiva para manter a atenção em situações potencialmente perigosas. Um dos aspectos mais intrigantes do bocejo é sua natureza contagiosa. Ver ou ouvir outra pessoa bocejando muitas vezes desencadeia uma reação em cadeia, onde aqueles ao redor também começam a bocejar. Esse fenômeno sugere que o bocejo não é apenas um reflexo fisiológico, mas também um comportamento social. Estudos mostram que o bocejo contagioso está ligado à empatia e à conexão social. Quanto mais próximos emocionalmente estamos de alguém, mais propensos somos a pegar seu bocejo. A relação entre empatia e bocejo se mostrou especialmente forte em pesquisas recentes. Pessoas que demonstram altos níveis de empatia, como aquelas que conseguem se colocar no lugar dos outros, são mais propensas a bocejar quando veem outra pessoa bocejando. Crianças pequenas, antes de desenvolverem completamente a capacidade de empatia, bocejem menos quando observam o comportamento em outros. Isso sugere que o bocejo contagioso pode ser um indicador de sensibilidade emocional. Embora o bocejo seja comum entre humanos, muitos outros animais também o fazem. Cães, por exemplo, são conhecidos por bocejarem de maneira contagiosa, especialmente em resposta ao bocejo dos humanos. Isso sugere que o comportamento de bocejar pode ter raízes profundas na evolução social, criando laços entre membros de uma mesma espécie ou até entre diferentes espécies. Primatas também bocejam, e em muitos casos, o comportamento parece desempenhar um papel na comunicação e na formação de vínculos sociais. Embora o bocejo esteja frequentemente associado à sonolência, ele também pode ser uma resposta ao estresse ou ansiedade. Em situações de alta tensão, como antes de um exame ou uma apresentação importante, muitas pessoas bocejam repetidamente.
Isso pode ser uma maneira do corpo de lidar com o aumento da tensão, ajudando a regular os níveis de estresse e a oxigenação do cérebro. Nesse contexto, o bocejo pode ser um mecanismo de defesa contra a sobrecarga emocional. Curiosamente, o bocejo também ocorre com frequência durante ou após a prática de exercícios físicos intensos. Isso pode estar relacionado ao aumento da temperatura corporal e à necessidade de regular o fluxo de oxigênio no sangue e nos músculos. Bocejar durante o exercício pode ser um sinal de que o corpo está tentando resfriar o cérebro ou aumentar a circulação de oxigênio para os músculos que estão sendo utilizados. Embora seja menos comum do que o bocejo associado ao sono, sua ocorrência durante atividades físicas é uma área interessante de estudo. Embora o bocejo seja um comportamento universal, sua interpretação pode variar entre culturas. Em algumas sociedades, bocejar em público é considerado rude ou um sinal de desinteresse, enquanto em outras é visto como uma resposta natural e inevitável. Essas diferenças culturais destacam como o comportamento humano, mesmo quando universal, pode ser moldado pelas normas sociais. Ainda assim, o ato físico de bocejar permanece o mesmo em todas as culturas, mostrando sua base biológica. Os primatas, como nossos parentes mais próximos, também bocejam, e muitos cientistas acreditam que esse comportamento serve a funções sociais semelhantes às dos humanos. Em grupos de primatas, bocejar pode ser uma forma de comunicação ou até uma maneira de expressar hierarquia social. Entre chimpanzés, por exemplo, o bocejo de um líder pode desencadear uma reação em cadeia no grupo, sugerindo que o comportamento também tem um papel de sincronização social entre os membros de uma mesma comunidade. Uma das grandes questões sobre o bocejo é sua origem evolutiva. Muitos cientistas acreditam que o bocejo surgiu como uma forma de resfriar o cérebro em tempos antigos, quando os nossos ancestrais precisavam manter a eficiência mental durante caçadas ou outras atividades físicas extenuantes. A capacidade de resfriar o cérebro através de uma simples inalação de ar pode ter sido uma adaptação crucial para a sobrevivência, permitindo que os indivíduos permanecessem alertas e focados em situações de risco. O aumento da oxigenação durante o bocejo também levanta questões sobre seu papel na circulação sanguínea. Alguns cientistas sugerem que o bocejo pode ajudar a regular os níveis de dióxido de carbono e oxigênio no sangue, melhorando a eficiência do sistema cardiovascular. Isso pode explicar por que bocejamos quando estamos em ambientes abafados ou pouco ventilados, onde os níveis de oxigênio são mais baixos. O bocejo, nesse sentido, seria uma resposta fisiológica para garantir uma oxigenação adequada do corpo. Há evidências que sugerem que o bocejo pode ocorrer em situações de risco ou perigo iminente. Em algumas espécies de animais, bocejar pode ser um sinal de alerta para os outros membros do grupo. Essa ideia é baseada no conceito de que o bocejo ajuda a aumentar o estado de alerta e preparar o corpo para uma reação rápida. Embora essa teoria ainda esteja em debate, ela sugere que o bocejo pode ter servido como um mecanismo de sobrevivência em tempos passados. A frequência com que uma pessoa boceja pode variar significativamente de um indivíduo para outro. Fatores como idade, nível de cansaço, estresse e até o ambiente podem influenciar a quantidade de bocejos ao longo do dia. Embora o bocejo seja mais frequente antes de dormir ou logo ao acordar, pessoas que sofrem de certos distúrbios do sono, como a apneia, podem bocejar mais frequentemente ao longo do dia, indicando uma necessidade constante de oxigenação extra. Embora o bocejo seja normalmente inofensivo, ele pode ser um sintoma de algumas condições médicas. Certos distúrbios neurológicos, como a esclerose múltipla e a epilepsia, podem aumentar a frequência do bocejo em indivíduos. Além disso, o bocejo excessivo também pode estar associado a distúrbios de ansiedade ou a desequilíbrios hormonais. Nesses casos, o bocejo serve como um sinal de que algo não está funcionando adequadamente no corpo, e sua investigação pode levar a um diagnóstico mais aprofundado. O bocejo é um comportamento fascinante e complexo que envolve tanto o corpo quanto a mente.
Embora continue sendo um mistério em muitos aspectos, a ciência tem feito grandes avanços na compreensão de suas funções biológicas e sociais. Desde a regulação da temperatura cerebral até o fortalecimento dos laços sociais, o bocejo é mais do que um simples reflexo, é uma parte fundamental da nossa biologia. Continuar a investigar esse comportamento pode revelar ainda mais sobre a conexão entre o corpo e a mente. Até a próxima!